Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa penúltima aula de língua portuguesa de revisão, que é a concordância verbal, verbo ser e outros casos. Vamos lá? Então, pessoal, iniciando lá na página 84, o módulo 44, ele diz assim que ele sabe, né, que você já estudou em história, que a Europa ela viveu um período que chamava absolutismo, em que o rei ele tinha poderes completos sobre o destino da nação. E no auge desse período, o monarca francês, o Luís XIV, ele teria dito uma frase, né, que ficou marcada assim na história, que o tornou muito famoso. Ele disse assim: "O Estado sou eu". Então a pergunta é, né, aqui dentro da nossa matéria de concordância verbal do verbo ser, como essa frase ficaria se o pronome fosse passado para o plural, né? Então ela ficaria, né? O Estado somos nós, né? Ao invés de sou, é somos. E ao invés de eu, seria nós. Você sabe justificar a concordância aplicada ao verbo ser neste caso? Bem, pessoal, a regra geral de concordância verbal é que o verbo de uma oração, ele tem que concordar com o sujeito, né? Em número e em pessoa. Mas nós vamos ver, né, como que se aplica todas essas regras então. Então, pessoal, como é que funciona a concordância do verbo ser? É igualmente, né, ela tem que ser igualmente de número e pessoa entre verbo e sujeito. E dentro da língua portuguesa, a concordância verbal ela é obrigatória, porque senão fica muito feio, né? A frase, né, o sentido fica errado. Então, no caso do verbo ser, a concordância, né, ela é feita normalmente entre o verbo e o sujeito. Só que se ela não acontecer entre o verbo e o sujeito, ela também pode acontecer entre o verbo e o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, vocês lembram, né? É a qualidade que está sendo atribuída ao sujeito. Se ela estiver no plural, o verbo ser também vai ficar no plural. Então, vamos ver um exemplo. Então, lá na página de vocês, na apostila 85, nós temos os exemplos que diz: casos em a concordância do verbo ser merecem atenção. Então, predicativo e sujeito tem números. O que é números, pessoal? Ele tem singular e ele tem plural, diferentes. Então, por exemplo, o verbo ser concorda geralmente com o termo que está no plural. E aí, nessa frase, qual que é o termo que está no plural? É o predicativo. Então, ó, nem o tudo é o sujeito, só que tudo não tem plural. Foram, que é o nosso verbo, sucessos, que é o predicativo, né, do sujeito, na vida do músico. Isto são indícios de riqueza. Indícios é o predicativo do sujeito, isto, né? Por isso que ficou são o verbo, né? E não é. Isto é indícios? Não. Isto são indícios de riqueza. Aí ficou certinho. Então, o verbo ser fica no singular quando se quer destacar o sujeito ou o predicativo, né, no singular. Esse tipo de concordância não é habitual. Então, ó, nem tudo foi sucesso na vida do músico. As figurinhas do álbum era a alegria do garoto. Nós temos mais dois exemplos aqui, né? Dois casos. O predicativo do sujeito, ele refere-se à pessoa, né? Verbo ser concorda com o termo que se refere à pessoa. Então, temos lá dois exemplos. Seu orgulho eram os filhos bem-sucedidos. Então, quem são essas pessoas? Os filhos bem-sucedidos. Então, por isso que o verbo ficou eram, no plural. Os filhos, e ao contrário também, os filhos bem-sucedidos eram seu orgulho. Outro caso, verbo ser concorda com o pronome pessoal. O rei sou eu. Qual que é o pronome pessoal? É o eu, não é? Então, o verbo, ele está concordando com o eu. Então, é o rei sou eu. Na frase com dois pronomes pessoais, o verbo concorda com o que aparecer
primeiro, tá? Então, porque tem dois. Então, o que aparecer primeiro é o que ele vai concordar o verbo. Então, fica assim. A continuar assim, ele, né? Então, apareceu o ele. Ele não tá no singular, então o verbo vai ficar no singular. Será eu amanhã. Agora, olha no caso abaixo. Nós está no plural. Não somos vocês, nem eles. Outro caso que nós temos, pessoal, é que o verbo ser, ele aparece nas expressões. É muito, é pouco, é bastante, é suficiente, é demais. E o sujeito é representado por expressão no plural, que indica, né, preço, medida ou quantidade. Verbo ser no singular. Então, como é que fica, né? É como se fosse uma regrinha mesmo, tá? Toda vez que aparecerem essas expressões, o verbo vai ficar no singular. Então, gravem bem isso. R$5, a gente está falando do quê? De preço. Então, pela regrinha, o verbo ser é no singular. Então, R$5 é, né, no singular, suficiente para a gorjeta. 20 centímetros de tecido era, né, suficiente para a gola do vestido. Então, apesar de ser 20, né, centímetros, a gente está falando de medida. Então, por isso, o verbo ser fica no singular. 2 quilos de carne foi, né, e não foram, foi no singular, pouco para o almoço, porque está dentro dessa regrinha. Será muito, né? 3 quilômetros até a cidade? Então, será no singular e não serão. Outro caso, pessoal, outra regrinha aí que nós precisamos saber, né? É que em indicação de hora e de distância, o verbo ser, ele sendo impessoal. Ou seja, o que é ser impessoal? Quando ele não tem sujeito, né? Ele concorda com o predicativo da oração. Então, prestem atenção nos exemplos. É, né? 1 hora e são 2 horas. Daqui até lá é 1 quilômetro. Daqui até lá são 2 quilômetros. Então, se ele tiver no plural, né, o predicativo, o verbo fica no plural. Se tiver no singular, ele vai ficar no singular também. Para indicar o dia do mês, 2 construções são possíveis. Em uma delas, o verbo vem sempre no singular. Por supor-se que a palavra dia, né, fique oculta na frase. Na outra opção, o verbo concorda com o numeral. Então, da seguinte forma: hoje é 30 de agosto. Por que é o é? Porque a gente está se referindo a dia 30 de agosto. Hoje são 30 de agosto. Se for empregada a palavra dia, o verbo concorda com ela. No singular, hoje é dia 30 de agosto. Então, pessoal, nós vimos até agora 6 regrinhas, né? Para a gente poder utilizar corretamente a concordância verbal do verbo ser. Então, nós vimos, né? 6 casos aí, né? De concordância do verbo ser com sujeito, com predicativo do sujeito, com pronome, com expressões, né? E agora nós vamos ver outros casos de concordância, né? Que são muito importantes e merecedores de atenção quando se trata da língua portuguesa. E esses casos são justamente o verbo, mas quando aparece junto com o pronome ser. Então, o primeiro caso diz assim: quando um verbo transitivo direto, vocês lembram que o transitivo é o que precisa de complemento. Não dá para eu falar só ele, que eu vou precisar saber o restante da oração. Ele vem acompanhado do se, que é chamado esse sezinho, né, de pronome apassivador. É o nome que se ganha na língua portuguesa. Esse verbo, ele vai ter que concordar nesse caso com o sujeito paciente. Ai, meu Deus, Pro, o que é sujeito paciente? Ele está doente? Não, pessoal. É o nome do sujeito que está sofrendo uma ação.
tá? Então, ele é sujeito, mas você vai ver que ele está sofrendo uma ação. Veja o exemplo a seguir em que o verbo vender, ele é transitivo direto, tá? Então, vamos lá. Vende-se um barco. O vende-se é o verbo. O vende, né, é o verbo da oração. O se é esse pronome apassivador que está juntinho com o verbo. E o barco, ele é considerado o sujeito paciente, né, que está no singular, porque é um só, e ele está sofrendo a ação de ser vendido, tá? Por isso que ele é chamado de paciente. Lembre sempre, sujeito paciente é o que está sofrendo uma ação. E aí, no caso, se eu estou dizendo que a regra é que ele tem que combinar, né? Então, ele ficou no singular, porque ele está concordando com o sujeito paciente e, no caso, só tem um barco. Já ao lado, eu tenho vende-se. Então, meu verbo ficou no plural. Então, eu tenho vendem, né? Vendem, que é o verbo no plural. O se, que é o pronome apassivador. E eu tenho o sujeito paciente no plural, porque são dois barcos. E aí, no caso, ficou também nosso verbo no plural. Vendem-se dois barcos. Existe também a voz passiva sintética, que corresponde, né, a uma formulação um pouquinho diferente, né, em que você acrescenta o está, tá? E aí fica da seguinte forma: um barco está sendo vendido. Aí, no caso, a gente passou, né, para a voz passiva analítica. Ou dois barcos são vendidos. Então, dentro desses casos, pessoal, que requerem a nossa atenção, como é que fica então, né? Se o verbo for intransitivo, o intransitivo é aquele que não precisa de complemento, ou transitivo indireto, que é aquele que necessita de complemento. O complemento dele sempre vem acompanhado de uma preposição, né? Por exemplo, quem precisa, precisa de alguém, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esses são verbos transitivos indiretos. E vier na terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Não é o nós? Então, aí, seguido de se, que é aquela partícula, né? Dizemos que o se que vai determinar o sujeito. Então, o verbo é intransitivo ou transitivo indireto, o se que vai mandar na concordância verbal. Isto é, ele indica que o sujeito é indeterminado. Então, temos dois exemplos muito bons aqui. Come-se, né? O comer, ele é verbo intransitivo. Quando eu digo comer, você já entende a ação, então precisaria de complemento. Só que aí eu tenho o se, bem nesse restaurante. Tem sujeito nessa oração? Eu não sei quem está comendo, né? Então, o sujeito é indeterminado. E o índice de determinação do sujeito, né? É o se, que vai deixar o verbo, né? No singular. Outro exemplo, né? Agora é com o verbo transitivo indireto. O precisa é o verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. E aí, nós temos aqui, precisa-se, o precisa como verbo transitivo indireto, o se como aquela partícula, né? E o se também que vai determinar que o sujeito vai ficar no singular. Por quê? Porque eu não tenho sujeito nessa oração. Precisa-se. Tem alguém, né, que eu consiga descobrir quem é? Não, o sujeito é indeterminado. E aí precisa-se de digitadores. Ok? Então, pessoal, agora o último caso, né? Como é que fica a concordância verbal com os verbos impessoais? Os verbos impessoais, né, são aqueles que estão na frase, mas eles não têm sujeito. E eles se remetem a haver, a fenômenos da natureza. Então, fica da seguinte forma. Por eles não terem sujeito, os chamados verbos impessoais, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Os enunciados, né, em que aparecem têm apenas o predicado.
Então, temos lá como exemplo. Faz 10 anos que cheguei do exterior. Então, né, ele ficou na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Fazia um verão insuportável na cidade praiana. O verbo fazer indicando o fenômeno da natureza. Amanhecia na aldeia indígena. É o verbo indicando o fenômeno da natureza. Houve muitas vaias durante a fala do deputado. É o verbo haver, significando existir e ocorrer. Então, o verbo haver ele é empregado como impessoal, né? Na linguagem formal escrita, na variante informal. Esse verbo é substituído por ter, né? Que neste caso é conjugado somente na terceira pessoa do singular também, por também ser impessoal. Então, ele fica, tinha muitas pessoas que desistiram de ir à festa. A impessoalidade desses verbos, né, entende-se ao verbo auxiliar das locuções verbais. Portanto, o auxiliar também fica no singular. O que é verbo auxiliar? É o segundo verbo da oração. Já tem um, aparece mais um, tá? E ele tem a função de auxiliar. Como nos exemplos que vamos ler agora. Poderá fazer 10 anos que cheguei do exterior. Então, ambos ficaram no singular. Costuma fazer verões insuportáveis na cidade praiana. O costume o fazer no singular. E deve haver muitas vaias durante a fala do deputado. Na sexta-feira será a nossa última aula de língua portuguesa, aquela aula de correção de exercícios referente a essa aula. Então não deixe de vê-la também, ok? Um abraço carinhoso e até!